Conosco ao vivo, online, a Celis Regina de Matos, ela que é coordenadora da SIDASC de Santa Catarina, e um assunto importante que tem tomado aí a mídia catarinense e preocupado, com certeza, o catarinense, que é a questão da febre aviária. Então nós vamos tirar as dúvidas, verificar como é que está o controle dessa situação, como é que está afetando aí as exportações de Santa Catarina, enfim, vamos falar com quem entende desse assunto. Muito bom dia, Célia, seja bem-vindo, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde, Odair. Boa tarde, exatamente. Bom dia porque eu não almocei ainda, né? Então, boa tarde, Odair, e a todos os participantes aqui deste momento de esclarecimento, onde a SIDASC, aqui representada por mim, que sou médica veterinária e presidente da SIDASC, então vamos falar sobre a influenza aviária de modo a deixar todo mundo bem esclarecido. Muito bem, Celis. Essa situação, nós já tivemos aí casos em espaços comerciais, né? Espaços onde comercializam as aves. Dois casos tinham sido identificados até a última informação que a gente tinha por aqui, e depois em locais ali que eram apenas ali de criação particular, né? De criação própria, de criação particular. Como é que está a situação nesse exato momento da identificação de casos da influenza aviária aqui em Santa Catarina? Nós nunca tivemos em Santa Catarina nenhum caso de influenza aviária de alta patogenicidade nas aves comerciais. O único caso que teve em aves comerciais no Brasil foi no dia 15 de maio, em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, na verdade, fazendo uma retrospectiva, a influenza aviária de alta patogenicidade entrou no Brasil há 2 anos atrás, em 2023. 2022 começou a descer da América do Norte, onde tem muito ainda, desceu e chegou na América do Sul. E os últimos países a terem um caso de influenza aviária foi o Brasil e o Paraguai. Mas em maio de 2023, nós tivemos o primeiro caso no Brasil de influenza aviária em ave silvestre. Depois, em junho desse 2023, é que Santa Catarina teve o primeiro caso, então, de influenza aviária também em aves de vida livre, aves silvestres. De 2023 para cá, até 2025, nesse momento, Santa Catarina, a SIDASC, ela trabalha rotineiramente, então, justamente com a vigilância dessas doenças de notificação obrigatória, que tem um grande impacto no plantel avícola, no caso, a influenza aviária. Esse é um programa nacional de controle, já existia antes de ter a doença aqui no país, porque é uma doença de controle global, né, do planeta, todos os países aí, a maioria controla. E depois que entrou, então, muito mais ainda ativo esse programa. De 2023, junho de 2023, quando teve o primeiro caso de influenza aviária em Santa Catarina, até hoje, nós tivemos 21 casos confirmados. Desses 21, o último foi em dezembro de 2024. Então, de lá para cá, nenhum caso mais confirmado. E desses confirmados, um foi ano passado em ave de subsistência, fundo de quintal. Todos os demais foram em aves silvestres, ou até teve um caso também no leão marinho, né? Porque essa é uma doença que pode atingir mamíferos, sobretudo aquáticos, né? Então teve esse caso. A boa notícia para Taió, para Santa Catarina, é que nenhum caso na nossa avicultura comercial Santa Catarina registrou, nem esse ano, nem nunca. E esse é o grande trabalho que nós temos diariamente dentro da SIDASC e com toda a cadeia avícola. Celis, então, nenhuma preocupação, lógico, sempre existe no sentido de prevenir e cuidar, mas nesse sentido, então, não há nenhuma preocupação no sentido de que haja contratos de exportação em perigo aqui para Santa Catarina nesse momento, ou há uma certa apreensão do mercado internacional com relação a esse assunto, já que foi encontrado esse caso ali em Montenegro? Ah, sim.
porque cada país tem suas exigências, e essas exigências são tratadas de Ministério da Agricultura com o Ministério da Agricultura, ou seja, no âmbito federal. É lá que se definem quais são os critérios para exportar os produtos. Então, de acordo com o país, há exigência. Vamos pegar um exemplo. Agora, com esse caso de Montenegro, né, que foi em avicultura comercial, ou seja, nas aves que são exportadas, o Japão, ele somente suspendeu a exportação de aves do município de Montenegro. Todo o restante das aves do país pode continuar exportando para o Japão. Já se a gente pegar a China, que é um grande player, um grande comprador nosso, a China, ela suspendeu o Brasil inteiro até que o país mostre que o foco no Rio Grande do Sul foi controlado completamente, não teve mais nenhum foco e acabou o problema ali. O que vai levar, no mínimo, mais 25, 30 dias para confirmar. E aí, mais as articulações internacionais. Então, dependendo do país, e o que está escrito no documento de certificação internacional, são os acordos bilaterais, existe impacto para o país, para o estado ou para o município onde teve o foco. Então, isso é muito variável. Nós temos aí algumas dezenas de países que suspenderam o Brasil inteiro, mas que acreditamos, porque o trabalho está sendo muito bem feito lá no Rio Grande do Sul. Veja que do dia 15, que foi a confirmação, não tivemos mais nenhum caso. Toda a região no perifoco, que são 10 quilômetros a partir do foco, da propriedade foco, todas foram visitadas por médicos veterinários, todos os animais foram verificados para ver se há algum sintoma, algum risco. Não teve mais nenhum caso, né? Então, a gente entende que não havendo mais casos de influenza aviária na avicultura comercial, nem do Rio Grande do Sul e em nenhuma região do país, essas suspensões vão caindo por terra na medida em que se passe o período necessário de controle, que são 28 dias após feita toda a vigilância, toda a desinfecção e deixada essa granja interditada e vazia. Célis, você como médica veterinária, qual é a consequência da influenza aviária para as aves e também para o consumo humano, né? Por que desses cancelamentos das importações, por exemplo, desses países? Qual é a preocupação com o ser humano nesse sentido? Bom, com o ser humano é o seguinte: primeiro, a forma que tem de contágio para o ser humano é na manipulação, é quando a gente mexe a ave doente ou a ave morta pela doença influenza aviária de alta patogenicidade. Então, por isso a gente sempre orienta nem aves silvestres, nem de fundo de quintal e nem comerciais. Aves doentes com os sintomas da influenza aviária de alta patogenicidade ou com mortalidade súbita e grande, acima de 10% do número de aves que você tem, isso não é normal. Então, não se põe a mão. Quando há uma mortalidade dessas, deve chamar a SIDASC para fazer uma verificação de que doença pode se tratar, né? Então, o contato com o ser humano é realmente, o contágio é pela manipulação, é pegar. Consumir carne e ovo não é uma forma de contaminação para o ser humano. Então, eu continuo consumindo meu frango, comendo ovos, não há problema nenhum, cientificamente não há risco de o ser humano pegar a influenza aviária consumindo carne e ovos. Por que os países têm esses acordos, um diferente do outro? Na verdade, a preocupação é que eles não querem nenhum risco de que esse vírus vá para lá. Então, a carne e o ovo não tem, mas se eu contaminar na manipulação inadequada, alguma embalagem, alguma coisa, eu posso levar o vírus para lá. Ora, é muito mais seguro para os países, sabendo que a doença está aqui no rebanho comercial, suspender por algum tempo, até que eles vejam, foi um caso só,
ou se expandiu, são vários casos, né? Enquanto isso, a gente vai trabalhando. Passados esses 20, 30 dias, né, 28 exatamente, que demonstra que não teve mais nenhum foco, eles também têm mais tranquilidade para voltar a comprar da gente. E com isso também eles não correm risco nenhum de qualquer vírus vindo de um país que está tendo a doença chegar lá. Por pouco tempo, para eles também não altera o abastecimento local, né? Então, para eles é pouco tempo, para nós é muito tempo, mas é o tempo que a gente precisa para realmente dar a garantia de que o vírus que estava naquela propriedade foi destruído e não está agora em outro lugar, né? São questões mesmo de segurança. Todo o trabalho que a gente faz no nosso país para não ter doenças, os outros países fazem também. Então, o que eles querem é assegurar, e se algum país, aves a gente vende, né? Nós somos o maior produtor exportador de aves do mundo, o Brasil. Mas vamos dizer que a gente comprasse, se fosse a gente importar da China e lá na China tivesse influenza aviária e precisasse de 30 dias para eles lá controlarem o foco, seguramente o Brasil também teria alguma restrição para aquela localidade, para aquele estado, enfim, e não compraria, como fez o Japão. Agora, o grande trabalho que o Ministério da Agricultura tem é ir de país em país, como foi com o Japão, acertar esses acordos bilaterais, demonstrando toda a qualidade do nosso trabalho de defesa agropecuária, que não é de agora. Para você ter uma ideia, o mundo lida com a influenza aviária nos países há 19 anos com esse vírus. No Brasil chegou a 2, entrou a 2, e entrou por aves silvestres. O que mostra que nós temos um controle muito grande no material genético, dentro do país, de tudo aquilo que circula. Agora, como controlar as aves migratórias, né? Isso a gente não tem. Então, como controlar que não entre dentro do nosso aviário, que não entre no nosso galinheiro das aves de fundo de quintal, que não entre na contaminação na nossa casa por aves silvestres e depois da nossa casa a gente levar para dentro do aviário. É nisso que a gente tem que trabalhar, né? Então, à medida que o Ministério comprova toda essa fortaleza, esse investimento que o Brasil tem, e Santa Catarina muito forte, na defesa agropecuária, os países também vão diminuindo suas restrições. É que essa doença é muito nova no Brasil, né? Então, os outros países acabam estudando como é que o Brasil está lidando com isso para ter segurança de diminuir as restrições. E vão ver, como estão vendo, né, os controles muito bem feitos, e acreditamos que agir como o Japão. Ano passado o Japão suspendeu o estado de Santa Catarina inteiro, porque deu um caso em ave de fundo de quintal em Maracajá. Esse ano, por conta dele ter visto o nosso trabalho na prática, o governador chamou a embaixada e as suas autoridades aqui no estado, eu estava presente, apresentamos nosso trabalho. Esse ano o Japão suspendeu só Montenegro, porque ele viu o nosso trabalho de perto sendo eficiente, né? E acreditamos que agora o grande trabalho é esse. O governador do estado está já de viagem marcada para o mês de junho, para a China e para a Coreia do Sul, justamente para ir lá mostrar o que já mostramos de perto ao Japão, ajudar o Ministério da Agricultura nessas articulações, acelerar essas mudanças de exigências para que, nova possibilidade de outro caso, né, a gente diminuir essas restrições, diminuir o impacto financeiro também sobre nossas propriedades. Santa Catarina é o segundo maior produtor e exportador de carne de frango. E a carne de frango é o item do agro que mais contribui na arrecadação para o Estado. Então, tem uma força econômica muito grande. Nós temos propriedades
para você ver, lá em Montenegro, onde aconteceu o foco, num raio de 10 quilômetros, onde cada propriedade tem que ser visitada e analisada individualmente, porque quanto mais perto do foco, maior o risco da doença. Lá tinha cerca de 500 propriedades perto desse foco. Nós temos regiões em Santa Catarina que, se der um foco ali, num raio de 10 quilômetros, tem 5.000 propriedades com aves. Então, nós temos que trabalhar muito na prevenção, né? Cada um de nós na zona rural e na zona urbana, não tocando nessas aves, acionando a SIDASC sempre que necessário, e articulando com os países o mais rapidamente possível, porque você imagine que, se ocorresse um foco nessa região que eu dei como exemplo, 5.000 propriedades já não podem, de imediato, não podem mais, por 30 dias ao menos, comercializar, né? Então, o impacto é muito grande, e essas articulações agora são muito importantes, além dos cuidados de biosseguridade, né? Das boas práticas na produção, mais do que nunca, muito bem feitas, troca de calçado, proteção da ração e da água, a tela bem fechada, o aviário bem fechado, não deixar curioso entrar no aviário, porque mesmo sem intenção, não se sabe onde pisou, as fezes das aves silvestres, se estiverem contaminadas, transmitem a doença. Então, vai entrar pelo calçado, pela roupa, pela ração. São cuidados simples que vão fazer a magia da prevenção nesse momento. Muito bem, Célios, quero agradecer imensamente aí o espaço que você concedeu da sua agenda aí para essa entrevista, esclarecendo, muito bem esclarecido aí, essa situação da gripe aviária aqui em Santa Catarina. Ou seja, podemos continuar comendo a nossa carne de frango tranquilamente e torcendo aí para que essa situação com os países aí que estão bloqueando as importações se resolva o mais rápido possível, para não afetar aí a nossa balança comercial e, logicamente, a vida do produtor agrícola, né? Aquele produtor que realmente esse sim está sentindo na pele esse problema. Célis, um abraço para você, foi muito bom conversar com você durante o nosso almoço aqui, nosso Giro do Meio-Dia. Agradecemos o espaço, em nome de toda a SIDASC, nos colocamos à disposição mais do que nunca do nosso produtor rural, nos nossos escritórios, no site, e a qualquer momento. E agradeço o espaço de comunicação, porque nessa hora, mais do que nunca, a comunicação leva à prevenção. Muito obrigada e sempre às ordens.